23 de fevereiro de 1914. Isso lembrou ocamente o dia de ontem. Parece que ainda não consigo. Quero retornar para a minha obra. O que ainda me detém? A sede de fama. É possível? Pensei que tinha superado esse vício. Superado? O que chamas superação? Simplesmente a negaste e não a aceitaste. Como sabemos, isso não é superação. Mas como devo fazê-lo? No máximo, posso tentar não permitir que eu seja determinado por isso. Aceita. Se tu dizes que eu sofro de sede de fama, deves estar certo. Mas onde e como, isso permanece obscuro para mim. Então ouve. Era uma vez um rei que não tinha filhos, mas ele queria ter filhos. Por isso procurou uma mulher sábia que vivia na floresta e lhe confessou todos os seus pecados. Então ela disse: Senhor Rei, fizeste o que não deverias ter feito. Mas já que aconteceu, aconteceu. E agora precisamos ver como podes fazer melhor no futuro. Toma meio quilo de banha de lontra, enterra-o na terra e deixa passar meio ano. Então escava aquele mesmo lugar e vê o que encontras. Assim falou a mulher sábia. Mas o rei voltou para casa triste e envergonhado. Ele escavou um buraco no jardim e colocou nele meio quilo de banha de lontra que ele tinha conseguido com grande esforço. Passado meio ano, ele escavou o mesmo local. Para sua surpresa, descobriu que a gordura tinha desaparecido completamente e que em seu lugar estava uma criancinha adormecida. Ele a pegou e levou para sua esposa. Imediatamente, ela a colocou em seu seio e, pasmem, seu leito fluiu com abundância. A criancinha, porém, cresceu e se tornou grande e forte. Transformou-se em um homem que era mais forte do que todos os outros. Mas quando o filho do rei alcançou a maturidade, ele se apresentou ao pai e disse: Sei que tu me geraste através de magia, e não nasci como os outros homens. Tu me criaste a partir do arrependimento de teus pecados. Isso me torna forte. Não nasci de nenhuma mulher. Isso me torna esperto. Sou forte e esperto. Por isso, exijo o teu reino. O velho rei se abalou com o conhecimento de seu filho, ainda mais, porém, com seu desejo impetuoso. Por isso decidiu matar o seu filho. Visto, porém, que seu filho era tão forte, ele o temia e, por isso, decidiu recorrer a um truque. Ele voltou para a feiticeira na floresta e pediu o seu conselho. Ela disse: Senhor Rei, desta vez não me confessais nenhum pecado, pois pretendeis cometer um pecado. Aconselho
que enterreis novamente uma panela com banha de lontra, e que a deixeis enterrada meio ano. Então, escavai a terra novamente e vede o que aconteceu. O rei fez o que a feiticeira lhe aconselhara. E a partir daí seu filho foi ficando cada vez mais fraco. E passado meio ano, quando o rei retornou para o lugar em que se encontrava a panela, ele pôde escavar o túmulo de seu filho. Ele o colocou na vala em que se encontrava a panela vazia. O rei se entristeceu e, quando não conseguiu controlar a sua melancolia, ele voltou para a feiticeira e pediu seu conselho. Ela, porém, disse: Senhor rei, quiseste um filho, mas quando o filho desejou ser rei, tendo a força e a esperteza para isso, tu não quiseste mais um filho. Por isso, perdeste o teu filho. Por que lamentas? Tens tudo, senhor rei, o que quiseste. Mas o rei disse: Está certa, eu quis assim, mas eu não queria esta melancolia. Não conheces nenhum remédio contra o arrependimento? A feiticeira disse: Senhor rei, enterra novamente uma panela com banha de lontra e vê, após meio ano, o que se encontra na panela. O rei fez como havia sido instruído. E, a partir de então, sua felicidade retornou. E ele não sabia por quê. Passado meio ano, ele escavou o local em que se encontrava a panela e encontrou nela um menino adormecido. E ele reconheceu que essa criancinha era seu filho falecido. Ele aceitou o menino e, a partir daí, ele crescia em uma semana o que outras crianças crescem em um ano. E após 20 semanas, o filho que se apresentou novamente ao pai e exigiu seu reino. Mas o pai, já ciente de tudo que aconteceria, se levantou do trono e abraçou com lágrimas de alegria o seu filho e o coroou rei. O filho, porém, que agora havia se tornado rei, se mostrou grato ao pai e o honrou até a sua morte. Minha alma, eu realmente não sabia que és também uma contadora de contos e fadas. Mas agora dize-me, como devo interpretar este conto de fadas? Não interpreta demais, mas sente através dele. Imagina que és o velho rei e que tua obra é teu filho. Assim tens te comportado em relação ao seu trabalho, e assim deves te comportar. Creio que consigo entender isso. Mas o que significa a feiticeira? A feiticeira é uma mulher materna cujo filho deve ser, pois és uma criança que se renova em si mesma. Ah, não. Serei incapaz de me tornar um homem? Masculinidade tens o bastante. Além disso, infância em abundância, para a qual necessitas da mãe. Eu tenho vergonha de ser uma criança. Assim matas teu filho. Uma pessoa que cria precisa da mãe,
pois não és mulher. Essa verdade é terrível. Eu imaginava e esperava poder ser um homem. Isso não é possível se quiseres ser um criador. Criar significa mãe e filho. A ideia de ser obrigado a permanecer uma criança é insuportável. Se fores apenas um homem, o trabalho criativo acabou. Para o bem de sua obra, deve ser uma criança e entregar-lhe a coroa. A ideia de permanecer uma criança é humilhante e destruidora. Lutar contra a sede de fama. Não resistas à necessidade de ser criança. Caso contrário, resistas à obra, que é o que mais desejas. É verdade. Quero cumprir a minha obra, mas o preço que devo pagar por isso é alto. Tua obra é ainda mais alta. É sempre menor do que tua obra e sempre muito mais fraco do que a criança dentro de ti. Esta é uma verdade amarga, mas não há como poupar-te dela. Não sejas teimoso. Crianças devem ser educadas. Teu escárnio é doloroso. Todos rirão de mim. O homem da zombaria. Sabes quem se chamava assim? Eu sei, mas é indizivelmente amargo. Tenho paciência contigo quando os outros não têm. Ouvirás palavras consoladoras de mim quando os outros zombarem de ti e te insultarem e ferirem. Estou junto à fonte pura da vida, que ninguém pode turvar. Meus poços fluirão para ti e te oferecerão a bebida da redenção. Quando a seca secar toda a terra, e todos te procurarão para implorar pela água da vida. Mas subjuga-te à tua obra. Onde? Onde apreenderei o imensurável? Meu conhecimento e minha habilidade são pobres. Minha força não basta para muito. Que minha ajuda te baste. Jamais pergunta pelo amanhã. O hoje te basta. Não precisas te preocupar com os recursos. Deixa que tudo cresça, que tudo floresça. Uma obra cresce por si mesma. Eu me rendo.